Você resumir em poucas palavras, quem é você? Poucas palavras é muito difícil resumir, mas eu vou contar um pouquinho sobre como eu comecei, da onde, né, surgiu essa ideia de estar onde eu estou hoje, como a gente chegou até aqui, porque, né, não cheguei sozinha até aqui onde eu tô. Então fica até o final que esse podcast vai estar muito legal, tá? E se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Mas por que você deve se inscrever? Igual nesse vídeo aqui, a gente está dando uma premiação de Pix, o YouTube te notifica quando a gente posta vídeo novo, você participa de premiações, é muita coisa legal. Então, por favor, se inscreva no canal. Eu vou até esperar você se inscrever aqui, ó. Já se inscreveu, né? Tamo junto, muito obrigado e bora lá. Conta pra gente aí, o que você... Toda a sua vida. Toda a minha vida. Vou contar toda a minha vida pra vocês. Esse cachorrinho vai estar com a gente aqui. Tem cachorro aqui no chão. Sempre tem cachorro na minha casa. Na minha casa, qualquer pessoa que venha na minha casa vai ter que se acostumar com os meus cachorros. Então, eu, Nini, vem cá. Não morre não, né? Não. Então, gente, eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre, né, como eu cheguei até aqui. E é algo que as pessoas me perguntam muito no meu Instagram, porque eu nunca fiz uma live, eu nunca... contei a minha trajetória toda pro meu público no Instagram e nem pra ninguém, quem sabe da nossa vida, de tudo que a gente passou, são poucas pessoas, né? Que também a gente não precisa ficar expondo a nossa vida, enfim, as pessoas têm essa mania de achar que você precisa expor a sua vida nas redes sociais para ganhar dinheiro, mas isso não precisa acontecer. Isso é uma coisa que eu vou contar pra vocês no decorrer desse vídeo aqui. Mas hoje, né, a gente mora em São Paulo, mas a nossa vida nem sempre foi assim, nem sempre a gente teve essa estrutura que a gente tem hoje. E como tudo começou, né, eu sou de uma família muito, muito, muito humilde. Meu pai é pedreiro, minha mãe é costureira, então a gente nunca teve uma condição de vida muito boa, a gente nunca teve roupa de marca, a gente foi criado sempre, né, muito com educação, com princípios que são, né, o que traz a gente até onde a gente está hoje. Isso é o que mais importa, são os princípios que a gente carrega desde quando a gente é pequenininho até a nossa vida adulta. Os princípios são algo que é muito importante. E desde sempre, né, os meus pais me passaram os princípios que eles têm de educação, de cultura, de você ser humilde, de você prestar atenção no que o outro precisa e não só em você. Isso é algo que é muito forte na nossa casa e na nossa família. Mas a nossa condição financeira nunca foi das melhores. A gente sempre morou perto dos meus avós, porque não tínhamos uma condição financeira muito boa. Meu pai não ganhava muito bem, minha mãe não era costureira, na época ganhava R$1.000 e poucos por mês, né? Hoje, graças a Deus, os meus pais não trabalham mais fora. Eu tirei os meus pais vivem com a gente, trabalham com a gente. Você nasceu onde mesmo? Qual cidade? Eu nasci em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul é uma cidadezinha do interior de Santa Catarina que tem, sei lá, hoje deve ter 100.000 habitantes. Mas eu morava em Guaramirim, que tem, sei lá, 40.000 habitantes hoje. Então eu nasci e cresci até os 7 anos da minha vida em Jaraguá do Sul, que é a cidade onde a minha família toda morava. A gente morava numa casa nos fundos da casa dos meus avós, que tinham casa própria, e a gente sempre morou lá. Minha mãe conheceu meu pai quando a minha irmã mais velha tinha 1 ano. Então a minha irmã mais velha, ela não é filha de sangue do meu pai. Mas o meu pai pegou ela como filha porque ela tinha 1 aninho quando eles se conheceram, então ficaram juntos. E aí, desde então, meu pai e minha mãe estão juntos, eu já tenho 26, então eles já devem estar juntos quase 30 anos. É muito tempo. E nessa minha trajetória ali, morando em Jaraguá, que era uma vida onde meus pais tinham uma estrutura um pouco melhor, a minha mãe teve quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, a minha mãe teve um câncer. E aí a nossa situação meio que piorou, assim. Já não era das melhores e meio que piorou porque a gente teve que vender a nossa casa para fazer o tratamento da minha mãe. Então, até o momento nós tínhamos uma casa própria e a partir daquele momento nós não tínhamos mais, vendemos tudo que a gente tinha e viemos para Guaramirim para buscar uma vida diferente, talvez algumas oportunidades numa cidade menor. Então, viemos morar em Guaramirim quando eu tinha uns 5 anos, acredito eu, 5, 7 anos. E também continuamos morando perto dos meus avós, porque a minha família não tinha estrutura para manter. Nós éramos em 3 na época, né? Eu, a minha irmã, meu pai, minha mãe e uma irmã mais nova que hoje deve ter uns 19, 20 anos. Acho que ela tem 20 anos, eu nem lembro mais a idade. Eu nem sei a verdade ainda. Mas é isso, eu acho que é isso. E aí a gente veio morar para Guaramirim, buscar a oportunidade, buscar uma vida melhor.
Só que no decorrer da minha vida eu convivi com muitas coisas assim, muitos problemas familiares, que talvez algumas pessoas até se identifiquem com isso. Meu avô, ele morreu, não sei como é que se fala, morreu de bebida, de alcoolismo. Overdose não, cirrose, uma coisa. Morreu de tanto beber. Num certo dia, ele morava sozinho, a gente chegou na casa dele e ele estava morto. Não sabemos se ele se matou, enfim, o que aconteceu. E a gente sempre teve esse problema na nossa família, na minha família, né? Desde quando eu tinha 5 anos, fui crescendo, acompanhando a minha família viver com esse problema, que o meu pai também gosta de beber um pouquinho, talvez um pouquinho, às vezes muito a mais. E isso foi o que meio que desestruturou a nossa família com o decorrer do meu crescimento, né? Quando eu tinha 7 anos, a gente já estava morando em Guaramirim, e aí a nossa família começou a se desestabilizar, vamos dizer. A minha mãe ficou doente, e aí, graças a Deus, depois houve um milagre na vida da minha mãe, ela se curou do câncer, mas nós gastamos bastante dinheiro com isso, que a gente não tinha. Você não tinha plano de saúde, né? Não tinha plano de saúde na época, não tinha dinheiro, não tinha carro. Se você tem a condição de vida, tá começando a ganhar dinheiro, é legal você fazer um plano de saúde, tá? É muito importante. Viu? É muito importante, muito importante. Hoje a gente vê o quão é importante ter uma estabilidade financeira por causa da saúde. Não, a estabilidade financeira é muito importante, né? Para todo mundo busca essa estabilidade. Mas quando se envolve saúde, quando você se encontra no momento da sua vida que você precisa ter e você não tem, aí a realidade muda, aí a história muda, aí todas as consequências ao redor disso mudam, sabe? Então complica muito mais. E graças a Deus a minha mãe se curou do câncer, né? A gente conseguiu vencer essa luta junto e com Deus. Eu sempre falo que isso foi um milagre na vida da nossa família. Só que depois disso a minha família se desestabilizou. Então a gente depois disso nunca mais teve casa própria. Eu vivi dos 7 aos meus 17 anos basicamente mudando de casa, porque a minha família um mês tinha dinheiro para pagar o aluguel, outro mês não tinha dinheiro para... Comenta isso se você também já passou por isso, que eu também já passei por isso, né? Na escola me chamava de cigano, que eu só ficava viajando. Exatamente. Um mês eu tava numa escola, outro mês eu tava em outra, outro mês... Era ruim, né? Porque você tinha os amigos legais, tinha que conhecer outros. Nossa, era foda. Né? E aí, querendo ou não, tu sofre um bullying quando tu é criança por causa disso, entendeu? Sofre. Não adianta, as pessoas te olham com os olhos diferentes. E uma hora eu tava numa escola... Tá? Tem, sei lá, 10, 15, 16 anos, tá assistindo a gente? Se você tá na escola, em algum lugar, não zoa seu amigo do lado, tá? Porque você não sabe o que ele tá passando, o que tem na cabeça dele. Toma cuidado com isso, viu? E vocês que são pais, eduquem os seus filhos para que isso não aconteça. Para que ele não se torne uma criança que ri da outra pelo fato dela não ter uma roupa. Tem as piadinhas legal, tem outras coisas, mas tem certo tipo de piada que não é legal, igual essa aí, né? De roupa, de tênis, brincadeira, assim, não...